Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Saber Sênior. O quanto é importante nós nos conhecermos, nos valorizarmos e, acima de tudo, nos reconhecemos. O podcast que discute o envelhecimento ativo e suas múltiplas dimensões. Uma produção da Rede Geronto em parceria com o e-mail. Hoje, especificamente, eu quero até te confidenciar que eu estou ainda mais animado. Nós vamos conversar sobre comunicação, o envelhecimento com cidadania, com justiça social, participação ativa, ênfase na nossa comunicação, a comunicação dos 60 mais. Como a sociedade pode e, acima de tudo, deve incluir as pessoas com mais de 60 anos em sua plenitude, respeitando suas trajetórias, suas histórias e reconhecendo o seu papel fundamental no presente, na sociedade. Para esse bate-papo, para essa conversa muito agradável, de uma forma bem descontraída, eu já tive o privilégio de começar a conversar com ele, me interessei muito pelo trabalho dele, o Dr. Carlos Guida. Ele é doutor em medicina, com diplomação em saúde mental e psiquiatria comunitária. O Dr. Carlos é professor titular na Faculdade de Saúde e Ciências Sociais da UDLA e diretor do Departamento de Saúde Comunitária. O Dr. Carlos atua há décadas com docência, com saúde coletiva, políticas públicas para grupos vulneráveis e atualmente ele cursa doutorado em saúde mental comunitária na Universidade Nacional de Lanús e integra a Rede Geronto. Ele está aqui conosco, doutor. Um currículo extraordinário, né, e muito apropriado para a nossa conversa, então saiba que é um privilégio poder conversar contigo e absorver seu conhecimento e entender mais sobre todos esses temas inquietantes. A pessoa idosa na sociedade contemporânea. Seja bem-vindo, doutor Carlos, um prazer poder conversar com você. Muito obrigado. O prazer é meu. É um grande privilégio. Eu vou tentar o meu melhor português, sabendo que eu sou uruguaio, que mora no Chile, e tento falar um pouquinho em português. Tranquilamente, pelo menos da minha parte, doutor, está muito fácil. Seu português, aliás, é melhor do que muita gente que nós conhecemos por aqui. E é verdade. Deu para entender muito bem logo de início e tenho certeza, como eu disse, vai ser uma conversa muito produtiva. Já começo te perguntando como é que o senhor enxerga, qual é a sua visão, qual é a sua visão com relação à pessoa idosa na sociedade atual, considerando o seu envolvimento, né, tanto com a saúde comunitária, com a participação social, com a saúde mental. Como é que você vê hoje esse idoso, doutor? Poderíamos falar da América Latina, poderíamos falar da sociedade ocidental e que tanto nós formamos parte dessa sociedade ocidental, né? Porque a sociedade atual depende de onde você está posicionado. Mas uma primeira limitação é que as pessoas tentam olhar dependendo do âmbito, do ambiente, da classe social, do nível intelectual no qual está se mexendo e fazem desde aí uma opinião. E isso está bem, mas muitas vezes as mesmas pessoas olham o envelhecimento não como um processo, sino como um estado, né? Como uma situação que chega com uma determinada idade, que está marcada pela lei, pela normativa, pela medicina, e você atravessa essa idade e passa a formar parte de uma agrupação. Dessa agrupação, desse grupo humano, chega um monte de prejuízos e de ideias preconcebidas que a sociedade tem em geral. Mas você pode chegar com um estado de saúde, com um estado intelectual, com uma situação de estar casado, solteiro, viúvo, sendo mulher, sendo homem, sendo pai, sendo avô. Então, é uma heterogeneidade, a primeira coisa. Dar uma opinião homogênea é a melhor forma de cair no prejuízo, né? Ou no estereotipo. Mas é verdade que na maioria dos países
da América ou do Sul da América, tem situações que são preocupantes, não só para as pessoas num processo de envelhecimento, mas para a sociedade toda. Eu estava olhando nessas semanas as situações da Argentina e do Uruguai com o tema, e aqui também no Chile, das pensões, né? Quando as pessoas têm que receber a partir do que conseguiram poupar. E que é muito desigual, e que as cifras, para algumas pessoas, ou para um monte de pessoas, isso não é suficiente, por exemplo, para um aluguel, para os medicamentos, para uma alimentação, e começam as restrições. Depois, eu sou muito crítico da, do sistema de saúde, se não é transformador. Começa a te pedir que você tenha atividade física, que você se alimente direito, que você viva num lugar integrado, mas as possibilidades econômicas estão mais estreitas, né? E o sistema de saúde e a sociedade pede que você se expanda, que você possa crescer. E o envelhecimento como um processo, não é que você de um dia para o outro vai começar a mudar radicalmente o que você não fez nas décadas anteriores, né? Então, esse processo que é psíquico, que é físico, social, cultural, vai ter diferentes dimensões dependendo do mundo rural, da floresta, da cidade, né? Dos momentos, dos lugares e das possibilidades que as pessoas têm de mudar o estilo de vida ou conservar o melhor das tradições. Doutor Carlos, até como comunicador social, né? Eu sou jornalista e sou radialista há um bom tempo, eu tenho observado algo que me choca demais e até confesso a você, até me indigna. Fico muito indignado com o preconceito etário, o chamado etarismo. E posso até aqui prestar o meu depoimento. Digamos, eu completei recentemente 62 anos, tenho 62. E sempre pratiquei atividade física, não como uma obrigação, em hipótese alguma. Para mim é mais um lazer, é algo assim que me agrada muito. Eu gosto muito de desenvolver atividade física sem obsessão, mas assim como um lazer, como algo prazeroso. Também Claro, no nível intelectual, doutor Carlos, eu também busquei aprender sempre, sempre. Digamos, com o advento da alta tecnologia, quando chegou a internet, me interessei. O que tem acontecido com as redes sociais desde o início, eu invisto em redes sociais. Enfim, eu me sinto uma pessoa com muita energia, né? E com uma capacidade, digamos assim, intelectual bem interessante, né? Então, assim, eu me vejo muito bem, mas na verdade eu também provo desse etarismo diariamente. Isso não é apenas uma teoria. Eu observo uma certa jocosidade, aí tem uma brincadeirinha velada ali, uma outra aqui, um certo nível, talvez até exagerado de hipocrisia, né? Falta de respeito. Então, nós temos realmente aqui no Brasil esse preconceito, mesmo que às vezes velado. Né? Como diz, esse coitadinho, esse senhorzinho, esse velhinho, quando você está esbanjando energia, eu te perguntaria, como podemos transformar essa realidade, doutor Carlos Guida, e no dia a dia, e as políticas públicas, será que elas conseguem, afinal, transformar essa realidade, doutor Carlos? bom, se as políticas públicas são só uma maneira operativa que tem, num momento, um governo local, nacional, federal, é pouca coisa, porque grande parte disto forma parte das grandes transformações sociais que estamos vivendo, né? Pensa em 10 ou em 20 anos atrás a relação nossa com a informática, com a tecnologia. Faz 10 anos nem falávamos de inteligência artificial, hoje falamos muito nisso. Eh, Temos as grandes contradições. A esperança de vida vai aumentando, as possibilidades de viver ativo também vai aumentando, mas é questão de ver os filósofos, as filósofas, as pessoas que refletem sobre esses temas, sobre a sociedade que vivemos, que tem que ver com o descartável, sim?
com a juventude como uma questão virtuosa e as pessoas, igual que os objetos, igual que as histórias, passam por um processo de eliminação. Eh, Quando uma pessoa maior tenta contar para os mais novos uma experiência que viveu, eu mesmo, eu sinto que as pessoas não querem escutar os mais novos. Como que isso não é importante, como que isso é uma questão que do seu passado e que não tem nenhuma possibilidade de ser interpretada na realidade. E isso é uma questão muito grave, porque você está negando a trajetória de vida do outro e a possibilidade de fazer uma síntese. Então, isso se potência com o que você vai observando, né? A ridiculização, a infantilização, uma forma de atuar que está acompanhada de certa impunidade cultural ou social. Qualquer não faz qualquer coisa. Você falta o respeito ou você transgrede quando tem também um público que não vai reagir ante isso, verdade? Se alguém te falta o respeito, você que é um comunicador, que é uma pessoa ativa, tudo o que eu vou conhecendo de você, e uma pessoa tem uma atitude de ridiculização, outra que está perto vai falar, não é assim, respeita. Mas se o outro não faz isso, então é um problema cultural. É interessante, né? Doutor Carlos Guida conversando conosco e na sua trajetória também, doutor Carlos. O senhor tem falado muito sobre envelhecimento com justiça social, quanto ela é importante, o que isso significa, esse envelhecimento com a justiça social e como ela interfere a justiça social nesse envelhecimento. O que significa exatamente isso na prática, quando pensamos em programa de inclusão social, centros específicos de convivência e tudo mais? Como é que isso funciona, doutor Carlos? O que eu acho, tem muitas opiniões, tem muitas pessoas que têm formação nisto, mas muitas vezes eh, temos um olhar específico numa temática. Vamos falar na saúde mental. Então, olhamos a saúde mental como uma questão que é comum para todos os problemas da saúde mental, sim? E, por outro lado, vemos os problemas das pessoas maiores. Mas não fazemos que dialoguem. Então, falamos dos problemas da saúde mental nas pessoas maiores, imaginamos as pessoas maiores todas iguais, homens e mulheres. As mulheres vivem mais que os homens, né? Promédio 7 anos. Então, quando você desenha não só as políticas públicas, políticas sociais, os programas de treinamento de profissionais, os programas educativos, a recreação, o urbanismo, você considera essa diferença de idade? Você considera que vai ter mais mulheres sozinhas e com menos ingresso que os homens? Sim? Você considera que também os homens têm maior taxa de depressão quando ficam desempregados ou quando se aposentam? E quais são os mecanismos para que nesse processo, nesse curso de vida, se consiga ter uma atuação que tenha realmente o impacto, né? Os programas e as políticas, muitas vezes, são feitas à medida, por exemplo, dos tempos político-partidários, das eleições, né? Tem possibilidades de criar políticas que tenham 10 anos de duração e que possam ser monitoreadas tecnicamente? Né? Podemos acompanhar o envelhecimento de uma geração? Podemos ver o diálogo intergeneracional? Temos muitas ferramentas para isso, né? Mas essa questão de falar do processo de envelhecimento e depois pegar 60 e mais, ou 65 e mais, e só fazer algumas questões específicas, acotadas e com poucos recursos, realmente não vai dar
não vai dar não só o tempo, não vai conseguir nenhum impacto, né? Doutor Carlos, algo também que me chama muito a atenção e que também eu transponho para a minha experiência pessoal, algo que eu também constato. Uma coisa que me faz muito bem, doutor Carlos, que sempre me fez muito bem, é ter esse, digamos, esse relacionamento intergeracional, né? Entre as gerações. Eu sempre, durante a minha vida toda, me dei muito bem com pessoas mais velhas que eu. Eu as vi assim como um exemplo a ser seguido. Eu, quando jovem, me fascinava com as histórias e eu gostava muito, até estima. O maior amigo da minha vida faleceu recentemente. Ele tinha muitos anos a mais que eu, pelo menos 30 anos, e eu o tratava como pai, mas nós tínhamos uma relação de amizade. Depois também convivendo com os jovens. Eu sou professor universitário, então eu sempre convivei com os jovens e sempre também achei muito saudável essa coisa, porque eu fui jovem, né? Não parece, né? Pode nem parecer, mas eu já fui jovem. Tem gente que não acredita. Eu Fala, não, eu também. fui jovem. Também fui. Também sinto essa energia, essa coisa dinâmica e tudo mais. Essa mistureba, como a gente chama no popular, me faz muito bem. Então eu te perguntaria, como é que essas experiências intergeracionais podem fortalecer o envelhecimento ativo? Como é que a gente pode se sentir bem para reduzir desigualdades? E na medida também eu acrescentaria, doutor Carlos Guida, para a gente também reduzir preconceitos, porque eu vejo tanta coisa boa na pessoa idosa, no veterano, quanto na pessoa nova, né? Então, para mim, eu não consigo entender qual é o tipo de preconceito. Tem como a gente trabalhar com essas experiências, doutor Carlos? Sim, tem muitas experiências. Por exemplo, se você abre um local, né, de trabalho só para pessoas maiores, então vai ter pessoas maiores, muito maiores, dialogando sobre suas histórias, sobre seus problemas. Mas se você consegue que nesse espaço possam confluir adolescentes, jovens, até crianças com as pessoas maiores, com dinâmicas próprias para esse intercâmbio intergeracional, então vai ter uma coisa muito boa, porque vai recrear culturalmente, institucionalmente, uma série de técnicas que vai favorecer a uns e aos outros. Isso é claro. E tem experiências por aqui e por lá que trabalham desde isso, para não ficar encapsulando, não sei se é essa a palavra, os adultos maiores com políticas específicas, mas que são fechadas. São fechadas, então, é um conjunto de políticas fechadas e acotadas e que não permitem o diálogo entre as diferentes gerações. É, só a possibilidade, desde o rádio, desde a televisão, é, é enorme. Eu tive programas de rádio em alguma hora e quando perguntava, e quem está escutando? Escutam criança, adolescente, pessoas maiores. Falei, oh, então estamos na linha certa. Sim? Então, tem que ter especificidade quando corresponde com coisas que são próprias, né? E, por outro lado, apertura, porque a vida nas comunidades, a comunicação comunitária, o cotidiano, não é um mundo de pessoas adultas maiores. É um mundo que está misturado, né? E nessa mistura, nesse que você fala, esse respeito, essa capacidade. Nós trabalhamos muito com o que se denomina ativos em saúde, né? Uhum. Ativos comunitários, localizar aquelas situações, dispositivos que vão potenciar. Bom, você pode formar agentes eh, em saúde, agentes eh, de recreação que sejam pessoas maiores. E essas pessoas maiores não têm por que só trabalhar com pessoas maiores. E aí vamos começar. Assim como a aproximação ao digital, as aproximações a, a, ao acesso, ao uso e ao intercâmbio desde é, aquilo que se chama alfabetização digital, autonomia digital, né? Uhum. A possibilidade é real. Agora, tem que ter o primeiro acesso. Perfeito, doutor Carlos Guida. Olha, eu estou tendo o privilégio aqui de folhear
o seu livro no meu. Aqui, ó, esse livro aqui, muito bacana, muito interessante. Eu vou até arriscar o meu portonhol aqui, Carlos. É, É, fecha os ouvidos aí que eu, eu vou arriscar aqui. Saúde e comunicação, diálogos desde a comunidade hacia a transformação social, né? Compiladores o Carlos Guida, que está conversando com a gente, Nicole Lobos Villatoro e Osvaldo Artaça Barrios. Deu para enganar um pouquinho aí, doutor Carlos? é perfeito. Perfeito. Então eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, a gente fala no jargão jornalístico, eu vou fazer um nariz de cera. O que que é um nariz de cera? É uma introdução, uma pequena introdução ao assunto relacionado à comunicação para nós 60 mais. Olha só que interessante. Acho que você vai gostar da ideia, Carlos. Eu morava em Porto Alegre e a minha família é de lá, né? E num determinado momento fui convidado a desenvolver um projeto de rádio para idosos e o projeto de rádio para idosos feito por idosos, numa associação veja você que interessante, a Associação de Aposentados e Pensionistas. Então, os idosos, todos eles que participavam ali, a equipe produzia, redigia, dirigia, apresentava e fazia sonoplastia. Era uma rádio online, ali era não, ela é, ainda existe, chamada Veteranos FM. Veteranos FM, muito legal, de uma associação de aposentados. Foi um sucesso, Carlos. Foi um sucesso porque eles Que queriam bom. falar, e queriam contar suas histórias. Então, eles mesmos apresentavam, eles faziam reportagens, fazem, né, na verdade. E toda a sonoplastia, tudo isso, tudo produzido por eles. Eu apenas dirigi, encaminhei e até hoje isso é mantido no ar há muito tempo, coisa de mais de 10 anos. Veteranos FM. Muito interessante. Por quê? Eu quero te perguntar a respeito dessa comunicação. Você afirma aqui, nesse livro, que a comunicação vai muito além da informação. Né? Ela empodera, ela conecta. Eu quero te perguntar especificamente como é que a comunicação nos liberta, nos salva, nos transforma, cria essa autonomia para os idosos e, ao mesmo tempo, estabelece essa inclusão, né, entre os idosos. O que a comunicação faz? Os benefícios da comunicação para nós 60 mais, doutor Carlos. Eu acho que um dos pontos mais importantes é o reconhecimento. A comunicação permite ser reconhecido e você reconhecer os outros. Reconhecer na diversidade da vida humana, né? O ato comunicativo é muito mais que um conjunto de sinos, de palavras, né? E passa a ser uma questão que gera, como fala o professor Helmut Rosa, ressonância. Ele fala de ressonância social, nós falamos de ressonância comunitária. A capacidade de dar um efeito no outro que pode responder. Quando você tem um conjunto de pessoas adultas maiores num bairro que fazem uma proposta, por exemplo, radial, para quantas pessoas chegaram essas pessoas com um canal de rádio? Para milhares. Essas pessoas reagem de uma forma ou outra, se comunicam com si mesmas e se comunicam com outros. Essa capacidade de ressoar nas comunidades vai gerando reconhecimento. Então, que é uma questão fundamental, você precisa ser reconhecido quando é menino, menina, e esse reconhecimento que você é pessoa, não é um objeto, que você tem direitos, que tem direito a crescer, a viver, a se educar, né? E que quando você é adulto maior, tem direito a ser cuidado, mas que também pode cuidar. Que você tem direito a ficar tranquilo e não ficar só cuidando dos netos, né? Que é uma questão que se vê muito em alguns lugares da América, né? Eh, então, a comunicação a vida é comunicação. Nós sempre falamos, começa pelas células, se comunicam. Se comunicam as plantas, com formas totalmente diferentes ao formato humano, né? E na evolução, você vai vendo as espécies, os primates, diferentes tipos de mamíferos.
né? Os golfinhos, que se comunicam as baleias. E quando falam, cada baleia tem um canto que a identifica, né? Aí você tem. Bom, nós humanos somos seres comunicativos. Eu falava outro dia num vídeo, nós somos vínculo, porque a pessoa isolada, que não consegue se comunicar do jeito que puder, é uma pessoa que se apaga, né? Então, na vida cotidiana, é onde a comunicação tem uma importância fundamental. Nós falamos da comunidade onde a, todos os sentidos estão colocados, né? Cheirar, olhar, sentir na pele, sentir o vento. É nesse âmbito que você vai se encontrar com o outro e vai se comunicar. As redes sociais virtuais só vão ver uma dimensão, mas as pessoas maiores, que podem ter mais dificuldade no acesso na tecnologia, têm que tirar esse estereotipo e pensar que tem muitas outras formas de se comunicar e elas comunicarem as suas vivências, as suas aprendizagens. E só quando temos essa dimensão comunitária, então estamos valorando aquilo que é a vida cotidiana. Um não está permanentemente dentro das redes sociais. Isso é uma parte da vida, né? Eu acho que é muito mais do que deveria ser. Mas você vai na padaria, fala com enfermeiro, faz esporte, se comunica de muitas maneiras. E nesses atos comunicativos é onde vão aparecer os valores, né? Nós falamos do respeito, a afetividade, a solidariedade, e as pessoas maiores se alimentam disso. Muito bom te ouvir, doutor Carlos. E nos encaminhando já para o encerramento desse nosso episódio, eu gostaria de te perguntar também a respeito da sua experiência na Itália e também o fato de você ter mantido contato com a EMEI Academy aqui na nossa capital sergipana, Aracaju, doutor Carlos. Olha, primeiro eu agradeço infinitamente a Rede de Geronto, a Susana Furceto, me deram uma possibilidade única na vida de conhecer em Parma, em Bolonha, o sistema de cuidado de uma cultura que é bem especial, com uma tradição de séculos, né? E como essas cidades, essas comunidades se organizaram com as décadas para cuidar das pessoas maiores, das pessoas idosas. Eu vi e aprendi nessa semana o que não aprendi em décadas. E essa experiência, essa imersão nessa cultura integral, com a arte, com o olhar do sistema de saúde, do serviço social, tinha uma harmonia também com as pessoas que nos receberam e que ficaram com nós nas universidades. Eu trouxe para o Chile parte dessa experiência em mim, né? Temos que sistematizar e estamos eh, perto de ter com a nossa universidade, a Universidade das Américas, um convênio para acentuar o intercâmbio com a Rede Geronto. E tomara que eu possa conhecer essa experiência de Aracaju, que tudo que eu escuto me entusiasma muito. Gosta de praia, gosta de sol, gosta de água de Ah, coco, brisa suave, doutor Carlos. Venha para cá. vamos para lá, vamos para lá. Una-se a nós e seja mais feliz ainda. Doutor Carlos, Vamos fazer o programa junto, vamos fazer o programa de Porto Alegre, então. eu quero você aqui nesse estúdio, doutor Carlos, porque Vamos, então, vamos fazer. saiba, foi uma satisfação poder conversar contigo. Quero até aproveitar que antes a gente estava aqui trocando ideias, nos escantando, né, fazendo uma prévia da nossa conversa.
E eu te citei um seriado que eu assisti, que me impactou muito para nós 60 a mais, que é o Método Kominsky. Método Kominsky, tá pelos streamings da vida. É muito legal, é estrelado por um grande ator chamado Michael Douglas. E deixa eu só tirar aqui um sinal sonoro aqui, senão ele vai me incomodar. Pronto, já tirei, já retirei. Então, assim, o Michael Douglas e Kathleen Turner. E os dois fazem assim é sensacional. Eles contam uma história fantástica. O método Kominsky é uma boa dica cultural e realmente quem assistir vai gostar, vai se encantar. E agradecendo a você, doutor Carlos, e só lembrando, ele é doutor em medicina, o nosso prezado doutor Carlos Guida, diploma em saúde mental, psiquiatria comunitária, professor titular, Faculdade de Saúde e Ciências Sociais da UDLA, diretor do Departamento de Saúde Comunitária, há décadas atuando com docência, saúde coletiva, políticas públicas para grupos vulneráveis, atualmente cursando doutorado em saúde mental comunitária na Universidade Nacional de Lanús, na Argentina, e integra com muita honra para nós as redes Geronto. E só lembrando também, não se esqueça de se inscrever no canal e seguir nossas redes sociais, @IMEI Academy e @Rede Geronto. Doutor Carlos Guida, que satisfação, que aula, né? Agradável demais conversar contigo. Foi muito bom, muito proveitoso para nós, doutor Carlos. Para mim também é um orgulho, muito prazer, e vamos repetir então. Para vocês, para a Regi Geronto, um grande abraço. Ou para Aracaju. Já ficou uma promessa. Vou contar contigo. Obrigado. Até a próxima. Dr. Carlos Guida conversou conosco aqui nesse episódio. E só lembrando mais uma vez, se inscreva no nosso canal. É muito importante sua participação. O seu comentário é super bem-vindo, super bem-vindo. Também a sua crítica, a sua sugestão. Fica completamente à vontade. Redes sociais, @IMEI Academy e também @Rede Genoto. Foi um prazer estar com você. Muito obrigado.